Antes de começarmos a leitura, acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva. Olá, tudo bem? Vamos à nossa leitura de hoje no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 11 e 12. Davi e Batseba. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então essa mensagem a Joabe: Mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias: Vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: Você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi para casa? Urias respondeu: Os homens de Israel e de Judá estão longe na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampando ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo o que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: Fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: Ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para o lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícia da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: Se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jerubezete, foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto.
Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais foram mortos, e o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quando vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Agora, o capítulo de número 12. O profeta Natã repreende Davi. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: este homem é você. E é isso que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e der a outro homem. E ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido e em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas por que fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor? O seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. A morte do filho de Davi e Betseba. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e a mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou.
Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: Nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. O nascimento de Salomão. Então Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela, e ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Jedidias, porque o Senhor Deus o amava. Davi conquista a cidade de Rabá. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon, quando estava para conquistar a cidade. Enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi: Eu ataquei Rabá e conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o resto dos seus soldados e o Senhor ataque a cidade e tome-a. Eu não quero ficar com a glória dessa vitória. Então Davi reuniu os seus soldados, foi até Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Moloque, o ídolo que os amonitas adoravam, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Levou também de Rabá muitas coisas de valor. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serras, enxadas e machados e fabricar tijolos, e fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Agora vamos para o livro de 1 Crônicas, nos versículos no capítulo de número 20. Davi conquista a cidade de Rabá. Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe saiu com o seu exército e invadiu o país de Amon, porém o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muitas coisas de valor. Ele fez o povo sair da cidade e o obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Batalhas contra os gigantes filisteus. Algum tempo depois, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Isso aconteceu quando Sibecai, da cidade de Russa, matou um gigante chamado Sipai. E os filisteus foram derrotados. Houve outra batalha contra os filisteus e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate. A lança de Lami era enorme, muito grossa e pesada. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um descendente dos antigos gigantes que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esse gigante desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 3 que foram mortos por Davi e os seus soldados eram descendentes dos gigantes da cidade
de Gate. É isso aí, pessoal. Essa é a leitura de hoje. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus e até amanhã. Acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva.